O INEP já produziu um documento, mas ele ainda vai ser completado, né? Especialmente a respeito do ensino superior. Mas eu vou citar os dados de 2016, que são muito parecidos com os dados de 2017. 1000 para lá, 1000 para cá, etc., mas que no grande número do país é quase nada, né? O Brasil tem 5.500 municípios. E nesses 5.500 municípios, nós temos 186.100 escolas. É um número imenso. 186.100 escolas. É escola porque não acaba mais, né? Isso, é claro, inclui escola pública e escola particular, né? Dessas 186 mil, eu quero só mostrar para vocês assim como que a exclusão social vai ocorrendo até no número de escolas que atendem os níveis escolares. Então, no ano 2016, nós tínhamos 186.100 escolas. No ensino fundamental, séries iniciais, nós tínhamos 116.300 escolas. Quando se passa para o ensino fundamental, séries finais, das 116.300 escolas que atendiam as séries iniciais do ensino fundamental, a gente já cai para 62.800 escolas. Ou seja, entre as séries iniciais e as séries finais do ensino fundamental, já tem uma redução de atendimento de quase 60 mil escolas. 50% já é a redução. Imagine que, conjunto com essa redução de escola, tem uma redução de atendimento a estudantes, não é? Das 116.300 escolas que começam a atender as séries iniciais do ensino fundamental, atende o ensino médio 28.300 escolas. Ou seja, de 116 mil, nós só passamos para 28 mil. Por que a gente desce de 116 mil para 28 mil escolas do ensino médio? É porque nós vamos excluindo. E mais interessante que no ensino superior a gente desce para 2.407 escolas. Repara, de 116 mil escolas nas séries iniciais do ensino fundamental, a gente cai para 2.407 escolas de nível superior. Por que a gente só tem 2.407 escolas de ensino superior, se tínhamos 116 mil nas séries iniciais do ensino fundamental? É porque esses estudantes foram sendo excluídos. Quem foi que excluiu? A sala de aula, não é? Quem reprovou foi o professor, quem reprovou de novo foi o professor, quem reprovou de novo foi o professor e assim por diante. Ser reprovado, gente, na escola é uma coisa muito ruim. Eu fui uma criança multirrepetente. Eu fui reprovado na segunda, terceira, quarta e quinta série, sucessivamente. Eu era reprovado um ano, no ano seguinte eu era aprovado. Acho que eu gostava da escola, porque os meus colegas faziam um ano por série, eu fazia uma série cada 2 anos. Eu devia gostar muito da escola, né? Até que um bendito professor tomou uma turma de estudantes, da qual eu fazia parte, eram de multirrepetentes, e nos disse assim: vocês vão aprender porque eu vou ensinar. E tomou essa tarefa. No final do ano, todos nós éramos uns 30 estudantes, todos tínhamos aprendido. E de lá para cá, eu nunca mais fui repetente em nada, nem nos concursos que eu fiz. Bendito professor,
não é? E não foi a legislação, não foi o professor na sala de aula, eu vou ensinar e vocês vão aprender. E era coisa muito simples. Ele dizia assim, eu sou um professor que ensino língua portuguesa. Eu vou ensinar duas coisas para vocês, ler e escrever. O que eu sei e é o que eu vou ensinar. Então, eu me lembro de escrever, por exemplo, 5, 6 vezes o mesmo texto. Então, um tema assim, um pingo d'água. O que você escreve sobre um pingo d'água? Eu não sei, mas tinha que escrever. E aí eu escrevia lá um parágrafo, entregava para ele, ele dizia assim, rapaz, está maravilhoso, mas pode ser melhor. Aí me explicava lá algumas coisas, eu ia escrever de novo. Entregava para ele, ele dizia assim, rapaz, melhorou muito, mas agora você podia colocar aí umas alegorias. O que é alegoria, professor? Ele explicava o que era alegoria, escreve de novo, eu escrevo de novo o texto. Ele lê, ele diz, agora está lindo, mas pode ser maravilhoso. Você podia colocar aí umas metáforas. Professor, o que é metáfora? Ele ensinava o que era metáfora, eu escrevia de novo, etc, etc. É por isso que eu escrevo e vocês gostam do que eu escrevo. Esse professor tinha 14 anos de idade. Foi ele quem me ensinou a escrever. Então, a sala de aula é que forma, gente. E é o lugar onde eu atuo, vocês atuam, e assim por diante. Então, esses dados estatísticos que eu mostrei para vocês, do número de escolas, e como que o número vai se reduzindo das séries iniciais para a universidade, estrondosa a redução de oferta de vagas, né? Em termos de estudante, no ano de 2016, no ensino básico, que é creche, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. No ano de 2016, no Brasil, a gente tinha 48 milhões e 800 mil estudantes, um quarto da população brasileira, né? Nas séries iniciais do ensino fundamental, tirando EJA, tirando educação infantil e creche, só ensino fundamental e ensino médio, nas séries iniciais nós tínhamos 15 milhões e 300 mil estudantes nas séries iniciais. Nas séries finais do ensino fundamental, já descemos para 12 milhões e 200 mil. 3 milhões de estudantes foram ceifados da primeira à quinta série. Aí, passando das séries finais do ensino fundamental para o ensino médio, nós descemos de 12 milhões e 200 mil para 8 milhões e 100 mil. 4 milhões de estudantes foram embora na passagem das séries finais do ensino fundamental para o ensino médio. E é impressionante que depois desses 8 milhões, entram na universidade 3 milhões de estudantes por ano. Então, repara, de 48 milhões e 800 mil estudantes que entram no ensino básico brasileiro, 16 anos depois, ou 13 anos depois, entram na universidade 3 milhões, foram embora 45 milhões e 800 mil estudantes. É exclusão social demais para a gente não tomar pé, não é? E como é que esses estudantes são excluídos? São excluídos na sala de aula. Você não aprende, você não vai dar para estudo nunca. Tudo que você faz, nossa, é muito ruim, você não aprende, não entende, não compreende, tem que fazer outra coisa na sua vida. Tem uma semana, eu fui a uma cidade do interior do Mato Grosso, uma cidade chamada Rondonópolis. O motorista que fez o meu traslado, de Cuiabá a Rondonópolis, ele dizia assim, professor, eu não terminei nem o ensino fundamental na minha vida, e a razão foi muito simples.
é que em matemática, eu tirava 1,5, 2, e o meu professor disse assim, rapaz, desista, escola não é para você não. E com essa fala de a escola não é para você não, eu desisti. E eu nunca terminei nem o ensino fundamental, quanto mais o ensino médio, quanto mais a universidade. Então, eu estou colocando esses dados para vocês, para a gente perceber que os dados estatísticos sobre a educação no Brasil são devastadores, e é da sala de aula. Claro, a gente diz assim, mas isso faz parte do sistema, faz. Desde que a modernidade se instalou no século XVI, no século XV, XVI, no século XVI a gente começa a ter as discussões do modelo de sociedade que nós temos hoje, o modelo de organização política da sociedade que nós temos hoje em 3 poderes. Tinha o poder real, ou o poder imperial, que era único, e vagarosamente ele passou a ser um poder tripartite, legislativo, executivo e judiciário. No século XVI, então, começou a escola, que a gente conhece hoje, que é a escola que tem um professor que ensina 30, 40 estudantes, 20 estudantes. Anterior ao século XVI, não existia esse modelo de escola. O que tinha era uma oficina, um mestre que ensinava 2 discípulos, 3 discípulos, não é? Só para a gente citar um personagem desse momento, Leonardo da Vinci, que todo mundo conhece como artista, como gênio, etc, etc. Leonardo da Vinci foi para a oficina de Verrocchio. Ele tinha 13 anos de idade, não sabia ler e escrever, mas era extremamente curioso. E o Verrocchio foi ajudando, e ele foi ampliando a curiosidade dele, e foi o gênio que a gente conhece. Leonardo da Vinci nunca passou na escola, porque a escola veio depois. A escola com o modelo que a gente tem hoje. Essa escola, do modelo que a gente tem hoje, ela foi instituída no início do século XVI, que é um professor que ensina uma turma de estudantes. Essa foi uma necessidade da Igreja Católica. Tinha a Reforma Protestante e tinha, então, como é que a gente vai fazer fiéis para a Igreja Católica? Os jesuítas começaram vagarosamente, a ordem dos jesuítas também é desse período, começaram vagarosamente a instituir a educação escolar que nós conhecemos hoje, que é com turma de estudante e um professor trabalhando com a turma de estudantes. Não é? Mas nesse período, os conselheiros do rei, do imperador, na França especialmente, diziam assim, se Vossa Majestade mandar os seus serviçais e os seus trabalhadores e os seus colcheiros para a escola, Vossa Majestade não terá mais colcheiros, trabalhadores e serviçais. Do século XVI até hoje, a gente acredita isso. Rapaz, você não vai dar para intelectual, não, você vai dar para serviçal, Foi o que foi dito para esse motorista que me trasladou de Cuiabá até Rondonópolis. Não é? Você não dá para a escola, não, rapaz, desiste. A mesma fala, gente, dos conselheiros do rei no século XVI. Então, eu e vocês, nós temos que ir para a sala de aula para que todos os estudantes aprendam. Não é para que alguns aprendam, é para que todos efetivamente aprendam. E todos, gente, podem aprender efetivamente. Claro que pode, não é? Se eu era multirrepetente, e eu aprendi, estou aqui falando para vocês, não é? Já escrevi livros, escrevi artigos, etc, etc. Sabe por quê? Porque teve um bendito professor que diz assim, você vai aprender, não é? Você vai aprender porque eu vou ensinar. Não foi um professor que disse assim, você tem dificuldade de aprender, cai fora. Você não vai aprender nunca. Ao contrário, ele diz, você vai aprender porque eu vou ensinar. Então, o que faz a diferença, gente, não são as reformas de ensino, não. O que vai fazer a diferença é a minha atuação, a atuação de vocês
e a atuação de todos os educadores na sala de aula. Isso vai fazer a diferença, não é? Porque a gente pode ter disciplinas voltadas para a formação profissional, retirar as disciplinas voltadas para a formação profissional. A gente pode colocar de novo as disciplinas para a formação profissional, mas se não tiver o professor, a professora, na sala de aula, que diga para os seus estudantes, e realmente faça isso, vocês vão aprender porque eu vou ensinar, seja matemática, física, química, biologia, atividade profissional, seja lá o que for. Se não existir esse professor, vocês podem modificar a legislação que quiserem. Não vai modificar a realidade. Então, o educador é um sujeito que está para além disso. Ele está para além das teorias pedagógicas, ele está para além das legislações, ele está para além, porque é ele que se relaciona com a sala de aula. E aí faz sentido a frase do professor Darcy Ribeiro, lá nos anos 70, uma boa escola se faz com uma boa professora. Aí a gente vai dizer assim, ele era machista, falava só professor, e os professores? Não, porque isso era uma linguagem da época, não é? Mas uma boa escola se faz com um bom educador, seja ele masculino, seja ele feminino, não é? É ele que vai efetivamente garantir na escola a qualidade do ensino e da aprendizagem. Então, hoje, eu prefiro dizer assim, eu gosto de sinalizar assim, nós vamos fazer passeata, vamos para o sindicato, vamos para as organizações da sociedade civil, para onde nós quisermos, para lutar por nossos salários, lutar por melhores condições de ensino, questionar ou aceitar a base nacional curricular comum, ou sei lá o que mais a gente quiser, mas isso é tudo fora da sala de aula. Na sala de aula não tem como eu garantir melhor salário para mim mesmo, nem para os meus pares, não tem como eu conseguir mudar a legislação, não tem como eu protestar contra isso, contra aquilo. Na sala de aula, precisa ensinar o estudante, porque esse estudante não vai poder ajudar a melhorar meu salário, as condições de ensino, as condições da escola e assim por diante. Mas ele precisa, na sala de aula, de aprender. E a gente precisa, através da sala de aula, mudar essa exclusão social que eu mostrei para vocês, das estatísticas nacionais. Elas são devastadoras, não é? Dos estudantes que hoje entram na primeira série do ensino fundamental, 80% deles, a 85% deles, são excluídos da escola até ele terminar o ensino universitário. Ou seja, vamos supor que entrem 5 milhões e 500 mil estudantes na primeira série do ensino fundamental, quando ocorreu no ano 2000, no ano 2016, obtiveram diploma universitário 1 milhão de estudantes. 5 milhões e meio de estudantes ficaram pelo caminho. É muito, gente. É muita exclusão social. Agora, imagine vocês, se dos 5 milhões e 500 mil estudantes que entraram no ano 2000, na primeira série do ensino fundamental, no ano de 2016, tivesse se formado pelo menos 4 milhões de diplomados, não 1 milhão, 4 milhões. Em 2017, mais 4 milhões. Em 2018, mais 4 milhões. Em 20 anos, nós teríamos 80 milhões de diplomados de nível superior no Brasil. Todavia, a seguir o ritmo que nós temos hoje, em 20 anos, nós vamos ter 20 milhões.
Então, não vamos mudar essa sociedade de jeito nenhum, porque o modelo da sociedade é um modelo de exclusão. É isso que a gente vive, não é? Hoje, gente, no Brasil, nós temos 210 milhões de cidadãos. 52 milhões de cidadãos, um quarto da população brasileira, vive na faixa da miséria. Faixa da miséria significa que o sujeito recebe mensalmente de 0 a R$380 por mês. É isso que é a faixa da miséria. 52 milhões, gente. Como é que pode? Não é? A escola tem que fazer um movimento, porque se a cada ano nós tivéssemos 5 milhões de diplomados de nível superior, em 20 anos, salário mínimo no Brasil não seria mais de R$965, porque nenhum trabalhador estaria mais trabalhando por R$965 por mês. Agora, quem é que pode fazer esse papel? A escola, não é? Porque é a escola que vai efetivamente investir na formação dos estudantes. Então, se eu posso dizer alguma coisa para vocês, é assim, por favor, ajude seus meninos a aprender, porque os meninos e as meninas e os rapazes que vêm para a escola são normais, eles têm um QI normal. Portanto, eles podem aprender qualquer coisa. Hoje nós sabemos o investimento da sociedade nos portadores, aqueles que são portadores das denominadas necessidades especiais, síndrome de Down, síndromes neurológicas, etc. Esses aprendem e bem. Por que o menino que vem para a nossa sala de aula, que ele tem um nível neurológico saudável, por que ele não aprende? Tem que aprender, sim, é claro. E ele aprender vai depender de um professor ou uma professora que diga para os seus estudantes, como o meu professor me disse lá em 1950 e poucos, se vocês forem bem ensinados, vocês aprenderão, eu vou cuidar de vocês. E eu aprendi, não é? Eu era multirrepetente, meus pares também eram multirrepetentes. Então, a sala de aula que vai fazer a diferença, gente. É importante que eu e vocês, nós vamos para o sindicato para trabalhar por melhores salários, por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida na sociedade, ir para os partidos políticos, para as passeatas, tudo é importante. Agora, eu não posso minimizar a sala de aula diante de tudo isso. A sala de aula é o lugar onde eu ensino e o menino aprende. O rapaz aprende, a moça aprende, o estudante aprende, afinal de contas. E ele vai ser um melhor cidadão e a sociedade vai ser melhor se efetivamente todos aprenderem. Aí hoje a gente ouve muito, vê pelos meios de comunicação, que os países do norte da Europa, a Noruega, a Finlândia, esses países aqui, a Dinamarca, como é que eles investem na educação e como que superaram muitos dos problemas sociais com a educação. O que eles fizeram? Investir em educação. Mas investir em educação não é só dinheiro, é aula. É sala de aula onde o ensino é eficiente. Hoje na Dinamarca, gente, não existe reprovação. Não existe. Entram 30 meninos na primeira série, eles terminam a primeira série 30 meninos. Passam para a segunda, para a terceira, para a oitava, 30 meninos. Não é? E vão fazer o ensino médio, vão fazer o ensino superior com a mesma quantidade. Então a gente diz assim, mas é um paizinho de 6 milhões de habitantes. É verdade, são 6 milhões de habitantes. Mas nós temos 5.500 municípios. Cada município brasileiro é menor do que um país desse do norte da Europa. Por que é que o município não cuida para que os seus estudantes efetivamente aprendam, se eduquem?
Então, a gente fica nessa lamúria de todo dia, de tanta corrupção que tem no país, dos atos inadequados que o cidadão pratica, etc., etc. Mas a gente não pensa assim, que dos 5.500 municípios são equivalentes muito menores do que os chamados países do norte da Europa, que conseguiram dar conta da educação para todos. Como? Na sala de aula. Então, a minha fala tem a ver com a sala de aula. Eu venho conversar com vocês um pouco sobre avaliação, mas a avaliação, ela não é autônoma. A avaliação serve esse projeto. Ela só pode servir, ela não é autônoma, de jeito nenhum. O que ocorre é que, ao longo dos anos, transformaram a avaliação em uma coisa autônoma. Ela aprova e reprova. Ela produz os exames, ela exclui e assim por diante. A avaliação não é isso. Isso foi o que a história fez, distorcendo, porque essa educação se desenvolveu dentro do modelo excludente do capital ou da sociedade capitalista. Então ficou parecendo para a gente que nota, aprovar, reprovar, exames escolares, etc., é uma coisa natural. Não, isso é uma distorção da prática educativa e uma distorção disso que a gente chama de avaliação. Então, a natureza humana, da qual nós todos participamos, ela inventou 3 atos que são fundamentais, 3 atos que são universais em todo ser humano. Não existe ser humano que não pratique esses 3 atos. Eles são universais. É conhecer fatos. Todo mundo conhece fatos. Como que faz um bolo? Como é que eu vou até a rua tal? Como é que eu corto lenha? Como é que eu acendo fogo? Como é que eu... E assim por diante. Mas também é como é que se faz uma cirurgia cardíaca de XYZ? Como é que se pilota um avião? Tudo é factual. Como eu administro os fatos. Isso é universal. Todo ser humano faz isso. Norte, sul, leste, oeste da humanidade. Não tem ser humano, a menos que ele tenha absoluta ausência de um sistema nervoso, ele não vai fazer isso. Mas se ele tem absoluta ausência de um sistema nervoso, não está aqui, já morreu. Então, 3 são os atos universais. 1 é conhecer a realidade por fatos, que dá a ciência como a denominação mais geral. Segundo lugar, conhecer valores, que permite as decisões. Não existe ato meu ou de vocês, ou de qualquer ser humano, que não seja precedido de uma avaliação e de uma escolha. Não existe. Eu estava sentado aqui, muitas pessoas vieram fazer fotos. Vou só pedir para as mulheres que estiveram aqui fazendo fotos, o que fizeram quando... Tira uma foto minha. Por que fez isso? Eu não devo estar tão bonita, mas eu vou ficar mais bonita. Não existe ato humano, gente, que não seja precedido de uma avaliação. Não existe. Aí vocês, hoje de manhã, viriam para este salão. Como é que vocês decidiram a forma de vir para cá? Eu moro perto, eu vou a pé. Ou então, eu moro na cidade tal, mas eu tenho um amigo que está indo de carro. Fulano, você está indo para Fortaleza, para conferência, etc. Tem uma carona aí? Mas em vez de ele vir na carona de carro, ele podia vir de bicicleta, ele podia vir de ônibus, ele podia vir de sei lá do quê. Mas ele escolheu. Por que ele escolheu? Porque tem uma avaliação prévia, o caminho, o recurso mais viável é pedir uma carona.
Eu vou pedir. Mas é a mesma coisa, você chega em casa e tem lá na sua mesa pão, beiju, etc, etc. Eu digo assim, hoje, pão, não, quero beiju. Por que você escolheu o beiju e não escolheu o pão? É porque fez uma avaliação. Então, o segundo ato, que é universal no ser humano, é a avaliação. Não existe nenhuma mudança, nem mesmo o gesto que eu estou fazendo aqui, sem ser precedido por uma avaliação. Aí você diz, mas o gesto é habitual. É habitual porque ele se tornou habitual. Mas, para ele se tornar habitual, ele foi construído, não é? Durante minha adolescência, eu fiz teatro. E a primeira peça teatral que eu fiz era um morro. Foi um morro, era uma peça que se chamava José do Egito. A peça durava 2 horas. O meu tempo de cena era 1 minuto e meio. E eu era um sujeito que guardava o bendito José do Egito no deserto do Saara por 1 noite. E aí, então, eu estava lá no treinamento para ser o guardião do José do Egito, lá numa cabana, no deserto do Saara, numa noite fria. E eu, então, tinha um texto para falar. E eu falava o texto cantado. Então, era assim... O moço hebreu, pobre coitado, vai passar essa noite aqui no frio. Aí o diretor do teatro, que treinava nós todos, dizia assim, mas Cipriano, não é assim, Cipriano. Imagine que você está no deserto, numa noite fria, escura, sozinho, e o menino preso aí na tenda. Então você está conversando com você mesmo. Coitado desse menino. Pobre dele, o que esse menino tinha que estar em casa, dormindo, mas está aqui nesse deserto frio, eu vou cuidar desse menino essa noite toda. Aí o diretor lá do teatro me ensinava a fazer uma conversa comigo mesmo, né? Aí então ele dizia, agora é sua vez, eu de novo. Sou hebreu, pobre coitado. Aí o professor me dizia assim, mas Cipriano, eu não lhe ensinei agora. Vou lhe ensinar de novo. Aí ensinava de novo, e agora é a sua vez. O moço hebreu. Sabe quantas vezes? 100, 150, não sei quantas, não é? Sabe que eu fiz a peça do José do Egito, nesse 1 minuto e meio, como guardião do José do Egito, no deserto do Saara, numa noite fria? Fiz. Bonito, vestido com capacete, saiote, espada, coturno, etc, etc. Maravilhoso. Sabe por quê? Porque esse diretor de teatro não desistiu de mim. Você vai aprender a fazer esse papel, porque você vai fazer outros papéis na sua vida. Vai aprender. E vai aprender como? Vou lhe ensinar, 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 e assim por diante, não é? Eu estou falando aqui para vocês hoje com essa facilidade relativa, por causa desse bendito professor, lá aos 15 anos de idade, não é? Então, o educador, gente, ensina para que o outro aprenda. Não dá aula, ele ensina, que é diferente da aula de ensinar. Da aula é isso que eu estou fazendo aqui, falando para vocês. Quem puder, escuta, guarda, utiliza, etc. Agora, ensinar é uma coisa assim, você vai aprender porque eu vou ensinar. Mas está difícil. Não está difícil, eu vou lhe ensinar, não é? E como fez lá o meu professor quando era multirrepetente. Eu sei ler e escrever, sei ensinar a ler e escrever, é o que vocês vão aprender. Eu e meus colegas aprendemos ler e escrever, não é? E com ler e escrever, eu pude ler geografia, história, política, economia, matemática, filosofia, etc, etc, que é o que eu sei fazer na vida, ler e escrever. Foi esse bendito professor, não é? Como? Insistindo, 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 insistindo. Aí vocês vão dizer, mas eu tenho 30 estudantes
e eu não consigo dar conta dos 30 estudantes. Tem um método simples. Eu tenho 30 estudantes, 10 aprenderam, 20 não aprenderam. Trabalho de grupo. Um que aprendeu, 2 que não aprendeu, 3. O que aprendeu, ensina os 2 que não aprenderam. Em 10 minutos, gente, os meninos, um ensina o outro. Mas a gente diz assim, eu tenho mais tempo para dar aula, não tenho mais tempo para ensinar. Inventa a metodologia pela qual um menino ensina outro, eles ensinam os seus pares melhores do que nós, porque tem a mesma linguagem, o mesmo padrão de comunicação e assim por diante. Então, a escola, gente, é para que todos aprendam. Hoje, como faz Dinamarca, Noruega, Suíça, de Coreia do Sul, Japão, etc. Todos aprendem, todos, não é? A gente não tem que superar, gente, essa exclusão social que eu mostrei para vocês dos dados estatísticos do Brasil de hoje, 2016, 2017, 2018. Como é que nós vamos superar? A sala de aula. Para que serve a avaliação? Eu dizia para vocês que um dos 3 atos fundamentais do ser humano é a avaliação. Conhecer por fatos, conhecer a qualidade e o terceiro, agir. Para eu agir, eu preciso conhecer os fatos da realidade. Para eu agir, eu preciso decidir se eu quero ou não quero agir, a avaliação. E para eu agir, eu preciso de usar uma tecnologia. São os 3 atos universais do ser humano. Eu não vou trabalhar nem com a ciência, nem com a tecnologia. Eu vou trabalhar com a avaliação, que é o tema para o qual eu vim aqui conversar com vocês. Então, o que é o ato de avaliar? O ato de avaliar é um ato de investigar a qualidade da realidade. Só isso. Vocês vão ao médico. Aí o médico prescreve para você... Ele escuta a sua história, depois ele faz um exame físico, depois ele diz assim, eu vou prescrever para você fazer alguns exames de laboratório. Aí ele prescreve, a gente vai e faz os exames de laboratório. Traz o resultado. Isso é a coleta de dados sobre o meu estado de saúde. Ele olhando essa coleta de dados, ele diz assim, olha, você está com um XY problema, ou seja, faz o diagnóstico. Aí encerra a avaliação. Se o médico dissesse assim para você, olha, eu fiz o exame físico em você, você fez esses exames de laboratório, você está com uma pneumonia galopante, ponto final. Pode ir embora para sua casa. Morre. No dia seguinte, ou naquela noite mesmo, não é? Então, o ato de avaliar implica numa decisão posterior. O que eu vou fazer? Se a qualidade da realidade é essa, qual é o meu ato? Qual é o meu agir? Que é o terceiro dos atos universais do ser humano. Conhecer por fatos, conhecer qualidade e agir. A avaliação é o ato de investigar a qualidade da realidade. Ponto final. Alguém quer fazer alguma coisa com essa qualidade, é o gestor da ação que vai fazer a diferença, é ele que vai atuar. No caso da medicina, o médico é um recomendador, ele recomenda o que fazer. Eu é que vou fazer a gestão e a administração da minha saúde. O que o médico faz, ele não cura, não me cura. O médico me indica possibilidades de cura que eu vou ter que administrar se eu quiser me curar, não é? Então, o ato de avaliar não resolve nada. O ato de avaliar é um ato que permite conhecer a qualidade da realidade. Agora, o que eu quero fazer com a qualidade da realidade é o gestor da ação que vai fazer. Na sala de aula, aplicar um teste, corrigir um teste, contar os certos e os errados,
É a investigação da qualidade da aprendizagem do estudante. Não aprendeu. Ok. A pergunta é assim, o que eu vou fazer depois que eu identifiquei que ele não aprendeu? Esse é o ato do gestor. A avaliação se encerra quando ela revela a qualidade da realidade. Mas é a mesma coisa que ocorre com a ciência. A ciência revela como a realidade funciona. É o tecnólogo que vai tomar a decisão do que fazer. Em 1905, Einstein formulou a teoria da relatividade. Todos nós estudamos teoria da relatividade no ensino médio. Ele formulou uma hipótese em 1905, mas ninguém tinha certeza de que a teoria da relatividade correspondia a alguma coisa que ocorria na realidade. Era importante um eclipse solar, um eclipse total do Sol, para que se pudesse dimensionar a relatividade. O primeiro eclipse solar total que ocorreu depois de 1905 foi em 1914. Ocorria a Guerra Mundial, ninguém estava preocupado com teoria da relatividade. Foi em 1919 que ocorreu um novo eclipse total do Sol, que cientistas se distribuíram pelo mundo todo, inclusive aqui para o Ceará, em Sobral, para poder observar o eclipse total do Sol e tentar comprovar ou não comprovar a teoria da relatividade. Tanto assim que o Einstein soube que a teoria dele estava comprovada 2 meses depois da comprovação. Nem ele sabia que estava comprovado. E hoje as viagens espaciais, a partir dos anos 60 para cá, é feito como? Os tecnólogos estão utilizando a teoria da relatividade do Einstein para compreender o movimento que devem fazer os objetos espaciais, os satélites, etc, etc, etc. Então, a ciência também opera desse jeito. A ciência não resolve nada. A ciência revela como a realidade funciona. A avaliação também não resolve nada. A avaliação revela como a qualidade da realidade. Agora, o gestor da ação, ele que vai tomar a decisão a partir da qualidade da realidade. A qualidade está assim, deixa assim mesmo. Ou a qualidade está insatisfatória, de jeito nenhum vou corrigir esse defeito, não é? Todos vocês, se não cozinharam, não foram para a cozinha da casa de vocês fazer uma comida, já viram fazer. Quem está na cozinha, toda hora está experimentando. Experimenta o caldinho para saber se tem sal, se tem azeite suficiente, se tem cominho suficiente. Experimenta a comida que está sendo cozida para ver se ela está no ponto, não está no ponto. O que está fazendo? Avaliação. Se vocês observarem o cozinheiro, imediatamente depois de revelar a qualidade da comida que ele está fazendo, ele toma uma nova decisão. Sempre. Vai botar mais sal, vai botar batatinha dentro da comida que está cozinhando para tirar o sal, vai botar mais cominho, vai deixar mais tempo no fogo, vai retirar do fogo, etc. A avaliação, ela antecede qualquer decisão. Qualquer. E é essa a função que a natureza inventou para o ato avaliativo, que é um dos atos universais do ser humano. Eu e vocês, todos os dias de manhã, a gente acorda mal amanhado, porque o cabelo está para lá, toma banho no espelho. Rapaz, o meu cabelo não está muito legal, não. Deixa eu botar aqui um cremezinho para dar uma melhorada, penteia de novo, arruma. Todos nós fazemos isso. Ou seja, nós avaliamos e, em decorrência da avaliação, tomamos decisões. Somos os gestores da ação. Gestor é aquele que produz resultado, sempre. E a avaliação é a parceira do gestor. O que ocorreu historicamente na educação é que, em vez de fazer
melhor, se começou fazendo a avaliação como parceira do gestor, mas vagarosamente a gente abandonou a compreensão da avaliação como auxiliar do gestor para fazer dela um recurso de aprovação, reprovação ou de exclusão social. Se vocês lerem o documento da educação que os padres jesuítas publicaram em 1599, vocês vão encontrar, a respeito do que a gente chama hoje de avaliação, duas coisas. Uma se chama pauta do professor e a outra se chama exame escolar. A pauta do professor era uma caderneta que todo professor tinha que preencher durante o ano letivo, anotar nela durante o ano letivo, se o estudante aprendeu ou não aprendeu. Então, uma aula, a recomendação de uma aula na prática jesuítica era assim: exponha um conteúdo, segundo lugar, ajude os meninos a entender o conteúdo, terceiro lugar, dê um exercício, quarto lugar, corrija o exercício, quinto lugar, tire dúvidas a respeito do exercício, sexto lugar, tarefa para casa. A aula seguinte, correção do exercício de casa, exposição de novo conteúdo, assimilação de novo conteúdo, exercício em cima do novo conteúdo, correção do exercício, tirar dúvida, tarefa para casa. E o professor tinha que anotar na caderneta quem aprendeu, quem não aprendeu, o que ele fez para o menino aprender, etc, etc. Exame, gente, tinha uma vez por ano. No final do ano letivo, tinha os exames escolares. E a banca examinadora que ia avaliar o desempenho do estudante era obrigada a cotejar a pauta do professor. Pedro vai ser avaliado, examinado agora. Abre a caderneta. Como foi Pedro durante o ano letivo? Era o exame oral. E aí, então, vinha a conversa. Mas tinha que se levar em consideração esse andamento da aprendizagem durante o ano letivo. O que vagarosamente a gente fez? Esqueceu a pauta do professor? Esqueceu o acompanhamento? Se preparem, vocês vão ver. No final do mês agora vai ter uma prova, vai ser de lascar. Vocês não estão estudando, só estão brincando, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. E aí, então, a gente passou a ter prova de mês em mês, de semana em semana, de quinzena em quinzena, etc. E aí tem média de nota, etc, etc. Todas as distorções que ocorreram com a avaliação. Para quê? Para a gente poder excluir menino. Excluir. Entram, então, 48.800.000 estudantes nas séries iniciais do ensino fundamental e terminam 1 milhão de estudantes 16 anos depois. Como? Exame. Não é nem exame. É classificação, e lá se vai. E cadê o nosso investimento? Esse menino não aprendeu, por quê? O que eu posso fazer por ele? Etc, etc. Os jesuítas faziam isso na pauta do professor. Eu vivi nos anos 50, nos anos 60, o ensino era lá, escola primária, ginásio e colégio, hoje é ensino fundamental e médio. Mais ou menos a mesma coisa, né? Só tem reestruturação. Mas o que os meus professores diziam? Vocês estão brincando, hein? Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês no dia das provas. O que o meu professor estava dizendo? Vocês vão se lascar. Não é? E aí tinha o professor que ensinava adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí vinha o dia do teste. Ele tinha 5 envelopes, com 5 provas diferentes, 5 testes diferentes. Aí chamavam o menino e dizia assim: sorteie aqui o teste para os seus colegas. Se ele tirasse um daqueles envelopes que tivesse questões facílimas para todos nós, ele era ovacionado. Mas se tirasse um envelope que as questões fossem daquelas que o povo diz assim, é de lascar,
Coitado dele no intervalo das aulas. Não é? Era excluído, era castigado. Rapaz, como é que você fez esse absurdo com a gente? Coitado, ele foi lá e tirou um envelope. Quem fez foi o sistema de ensino, foi o professor, foi o modelo social de exame, etc, etc. E lascava mesmo com a vida dos estudantes, não é? Então, gente, o ato de avaliar é um ato de investigar a qualidade da realidade e cujo resultado permite que eu e vocês tomemos nova decisão. E se nós estivermos desejosos de um resultado satisfatório, nós vamos investir de novo, investir de novo, investir de novo, até conseguir o resultado satisfatório. Olhem para a vida de vocês, para o dia a dia de vocês. Vocês vão verificar em tudo que vocês fazem, quantas vezes vocês avaliam e quantas vezes vocês tomam nova decisão, nova decisão, nova decisão, nova decisão, até que você diga assim, está satisfatório. Eu citei aqui para vocês o nome de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um homem extremamente curioso, mas existiam algumas pinturas que o Leonardo fez, algumas telas que ele fez, que assim, ele deu por pronta. 6 meses depois, ele passava diante da tela e dizia assim, está faltando aqui um pontinho de tinta vermelha. Aí ele botava um pontinho de tinta vermelha. Deixava lá. 3 meses depois, ele dizia, não, mas está faltando aqui uma tintazinha amarela. O que ele estava fazendo? Avaliação e tomando decisão como gestor daquela tela. Então, existiram telas que ele levou 6, 7, 8, 9 anos, 10 anos para produzir. Tem uma tela famosíssima chamada Mona Lisa. Levou anos para fazer aquela tela. Aquela tela era presente para uma pessoa, a pessoa morreu. E ele não doou a tela porque a pessoa morreu. E ele continuou fazendo a tela. Como? Porque ele fazia uma avaliação e dizia, tá, ainda falta mais uma coisa, falta mais uma coisa, falta mais uma coisa, mais uma tinta aqui, mais um cantinho ali. E hoje, o que é a Mona Lisa é nossa, é uma maravilha, não é? Se vocês vão lá no museu em Paris, a Mona Lisa está lá. A gente ela é blindada, tem um vidro blindado, e a gente chega a mais ou menos 30 metros de distância dessa tela, toda blindada, não pode chegar perto. Por quê? Porque uma obra de super arte. Como que ele fez? Avaliando, investindo, avaliando, investindo, avaliando, investindo. Então, a avaliação não é para aprovar ou reprovar. A avaliação é um ato que ajuda o gestor da ação a produzir o melhor resultado. E produzir o melhor resultado significa que o melhor resultado é aquele que é aprovado. Então, a avaliação é diagnóstica, o uso do resultado da avaliação é diagnóstico probatório. Eu vou fazendo diagnósticos até produzir o resultado desejado. Eu só encerro minha ação quando eu produzir o resultado desejado. Aí todos, no caso do ensino-aprendizagem, todos terão aprendido. O que ocorre é que a gente diz assim, já ensinei, eles deviam ter aprendido. Menino não presta atenção, menino não estuda, menino agora não quer mais nada, menino agora só quer ver videogame, só quer televisão, etc, 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 etc. E se eu fizesse diferente? Os meus meninos vão aprender porque eu vou ensinar. Eles iriam aprender. Aí a gente diz assim, mas os meninos não prestam atenção. E será que você está dando uma aula para conseguir que os meninos prestem atenção? Ou será que você está dando uma aulinha, mais ou menos, etc, etc? Então, gente, por que a gente está com esse salão cheio de pessoas, todos estão prestando atenção? Claro, tem o interesse de vocês em primeiro lugar.
Em segundo lugar, tem a minha arte. Então, uma vez uma pessoa me disse assim, você sabe como você prende a atenção de um público? Eu disse, não sei. Eu sei que prendo, mas não sei. Ela diz assim, você começa falando como não quer nada. E como se você estivesse convidando as pessoas. Daqui a pouco você vai elevando o tom da sua voz, vai elevando o tom dos conceitos. As pessoas começam a lhe seguir. Depois, em um determinado momento, todos lhe seguem. Por que vocês não podem fazer isso na sala de aula? E eu não posso. Gerar o interesse do estudante, não é? Gerar o desejo de conhecer. Então, eu vi muito na minha vida coisas assim. Professor de matemática dizia assim, matemática não é para todos, matemática é uma coisa dificílima, poucos aprendem matemática. Ora, eu já era repetente, o que eu ia aprender matemática se isso era para poucos, não é? Português é uma coisa, gramática da língua é dificílimo. Se o professor faz isso, ele já coloca o estudante de longe, não é? Eu fiz filosofia, eu tive um professor que ensinou Kant, Immanuel Kant, é um filósofo do final do século XVIII e início do século XIX. Esse meu professor começou a ensinar Kant assim, olha, a gente vai estudar Kant agora. Kant é um autor dificílimo, hermético, quase incompreensível. Eu mesmo tenho dificuldade de compreender Kant. Quem mais vai estudar Kant, gente? Não é? Aí eu me tornei professor de filosofia, professor universitário, professor de filosofia. Fui ensinar Kant. Aí eu comecei dizendo para os meninos assim, rapaz, Kant é o autor da modernidade mais importante para a gente compreender a modernidade. Para a gente compreender a política, para a gente compreender a democracia, para a gente compreender a ciência, para a gente compreender o homem moderno, a cultura moderna. Rapaz, é fantástico esse autor, porque ele permite a gente ter uma administração, uma compreensão, uma administração da vida na modernidade e na contemporaneidade. O que os meninos dizem? Deixa eu ver quem é esse autor. O que ele fala? Não é? Então, o professor, gente, é o líder da sala de aula. A professora é o líder da sala de aula. É aquele que dá o tom na sala de aula. Se eu dou um tom assim, olha, a matemática é para poucos, viu? É muito difícil, é difícil de aprender. Nem eu mesmo consigo aprender, é muito... Nossa! Se quiserem, podem tentar. Agora que é difícil, é. Quem vai estudar mais matemática, gente? Agora, chegar na sala de aula e dizer para os meninos assim, rapaz, matemática é uma coisa maravilhosa. Ela permite a gente entender a realidade, a gente organizar a realidade, a gente dimensionar tudo o que ocorre. É maravilhosa. Vamos aprender? Claro que eu vou. Essa coisa maravilhosa, eu quero saber o que é. Agora, se eu digo assim, matemática é um negócio difícil pra caramba, poucos vão aprender. É muito, por isso que vocês vão mal nas provas, etc. Não tem jeito, gente. O líder que deveria estar dando tom positivo, está dando tom negativo. Imagine se vocês fossem guia de um passeio turístico, a pé. E aí chega no início da montanha que a gente vai escalar, chega e diz assim, rapaz, escalar essa montanha aqui é para poucos, viu? Difícil pra caramba, vão cansar, vão ficar pelo caminho. Quem mais vai? Agora, se eu digo assim, rapaz, a gente tem aqui um morro, a escalada é bela, é linda. Vocês vão ver lá do alto, nossa, é maravilhoso. A gente vai devagarinho, eu vou acompanhando vocês, a gente vai conversando. Vocês vão ver que é uma maravilha essa subida aqui. Todo mundo quer subir. Então, o líder, gente, dá o tom. O professor na sala de aula é o líder, ele que dá o tom. Não é? Aí, então, a avaliação.
Para que serve a avaliação? A avaliação vou repetir, é a investigação da qualidade da realidade para que o gestor da ação tome decisão. Professor, a professora na sala de aula, são os gestores da sala de aula. Ele vai praticar a avaliação para saber qual é a qualidade da aprendizagem que está ocorrendo na sala de aula e que decisões ele precisa de tomar para que efetivamente todos os estudantes aprendam. Ele é o líder, ele é o gestor, não é? Não é a avaliação que resolve nada, a avaliação não resolve nada, como a ciência não resolve nada. Quem resolve é quem toma decisão, é o gestor da ação. O que a ciência e o que a avaliação faz, elas são auxiliares, elas caminham junto, elas subsidiam, elas revelam ou como a realidade funciona, no caso da ciência, ou a qualidade da realidade, no caso da avaliação. Agora, quem decide é o gestor, ou se vocês quiserem, o tecnólogo, aquele que tem a decisão tecnológica do que fazer, é esse que usa a revelação da ciência e a revelação da avaliação. Então, o ato de avaliar é um ato de investigar a qualidade da realidade. Toda investigação tem 3 componentes. Um é saber o que eu vou investigar. Então, no caso da ciência, eu vou investigar o batimento cardíaco. Eu vou investigar a formação de uma crosta numa ferida. Eu vou investigar como funciona um motor de carro. Eu vou investigar qual é a possibilidade de estabelecer um novo recurso de voo. É investigação científica. A investigação da qualidade, pergunta-se qual é a qualidade disso? O que eu quero investigar? Qual é o objeto que eu quero investigar para saber qual é a qualidade que ele tem? É um blazer? Mas o que eu quero investigar do blazer? É o design? É a costura? É o tecido? É se ele fica bem no corpo de uma pessoa? Eu tenho que ter o objeto de investigação, não é? O objeto de investigação é o primeiro passo. No caso da sala de aula, eu vou investigar a qualidade da aprendizagem em adição. Eu vou investigar a qualidade da aprendizagem em sujeito e predicado na gramática da língua portuguesa. Eu vou investigar a aprendizagem dos conhecimentos sobre história do Brasil no momento da independência. Eu tenho que definir um objeto. Segundo lugar, definido o objeto, eu tenho que coletar dados. Sejam quais forem. Na ciência tem muitos recursos de coleta de dados, conforme seja a ciência com a qual a gente está trabalhando. Na avaliação também, não é? Quando o médico quer saber como é que está batendo o meu coração, usa um tensiômetro, para poder ouvir, um fone de ouvido para poder ouvir, não é? Se ele quer saber como é que está funcionando os níveis de células do meu sangue, vai ter que fazer exame de laboratório. Se ele quer saber como é que está funcionando o meu intestino, vai ter que fazer exames de laboratório, etc. Cada objeto pede uma coleta de dados diferente. No caso do ensino, ele vai pedir variados recursos de coleta de dados. Pode ser um teste escrito, pode ser que só possa ser por uma entrevista, pode ser que só seja por um desempenho e assim por diante. Então, por exemplo, eu ensinei um menino a nadar no modelo crawl, uma modalidade de natação. Não adianta fazer teste escrito, não adianta fazer entrevista, a única forma é assim, cai na piscina e nada o crawl para ver se você nada. Não tem outro meio. Então,
O segundo passo do ato de avaliar é coletar dados com recursos com os quais aquele dado se revela. Não pode ser com qualquer recurso, não é? Eu posso fazer uma descritiva do nado crawl, mas isso não significa que eu sei nadar crawl. Só significa que eu fui capaz de fazer uma descritiva, que é diferente de cair na água e nadar. Então, eu faço uma boa descritiva do nado crawl, caio na piscina e morro afogado, porque eu não sei nadar. Mas como? Ele fez uma bela descritiva. Ok, fez descritiva, mas não sabe nadar. Então, o ato de avaliar, ele tem que ter um objeto. Em segundo lugar, tem que ter uma descritiva da realidade. Em terceiro lugar, ele tem que ter a qualificação da realidade. Toda e qualquer qualificação ocorre por comparação. Comparação da realidade descrita com um determinado padrão de qualidade. Quais são os padrões de qualidade no ensino? O currículo traduzido em plano de ensino e o ensino feito em sala de aula. Esse é o padrão. Eu ensinei adição. Em adição, o menino deve aprender raciocínio aditivo, fórmula da adição, propriedades da adição, solução de problemas simples, solução de problemas complexos. Eu fiz um teste com perguntas sobre raciocínio aditivo, fórmula da adição, propriedades da adição, solução de problemas simples, solução de problemas complexos. Eu corrijo, verifico que ele teve um bom desempenho em raciocínio aditivo, fórmula de adição, propriedades da adição. Das 5 questões que eu formulei, ele acertou 2, errou 3. Solução de problemas simples, ele acertou todos. Solução de problemas complexos, tinha 5, ele acertou 1. O que eu vou ensinar de novo? Propriedades da adição, que ele não aprendeu, solução de problemas simples. Então, o ato de avaliar eu tenho uma intenção, o objeto, eu coleto dados, eu qualifico os dados comparando os dados com o padrão de qualidade. Aí, então, eu digo, a qualidade da realidade é XYZ. O gestor vai dizer, essa qualidade é inaceitável, por isso eu vou investir mais nela. Eu não sei quantos de vocês, durante a vida, homens e mulheres, já bordaram. Um bordado, como é que a gente faz? A gente está bordando, diz assim, rapaz, essa linha não ficou legal, esse contraste não está legal. Desmancha, pega outra e faz. O que eu fiz? Uma investigação da qualidade estética do meu bordado. A qualidade é insatisfatória. Eu, gestor da ação, tomo nova decisão de fazer outra coisa para produzir o bordado que eu quero. É assim na cozinha, é assim para fazer uma roupa, é assim para construir um prédio, é assim para construir uma rua, é assim para qualquer atividade humana. A avaliação, ela é uma investigação da qualidade da realidade para auxiliar o gestor da ação a produzir o melhor resultado. Então, esse é o conceito básico de avaliação, investigação da qualidade da realidade. Segundo passo, o gestor da ação, diante dessa qualidade, toma a decisão do que fazer. Se ele quer efetivamente produzir o resultado projetado, ele vai investir mais, você vai buscar caminhos de investir, e se ele diz está bom, pode estar satisfatório do ponto de vista da qualidade ou não, para ele está bom, ok. Não é? Mas, na prática pedagógica, o padrão de qualidade é o currículo. E o currículo traduzido em plano de ensino. E o plano de ensino realizado em sala de aula. Eu, então, que realizei o currículo através do plano de ensino em ação na sala de aula, eu vou decidir assim, esse menino não aprendeu, eu ensino de novo, se eu quero o resultado satisfatório ou o resultado probatório. Essa é a função da avaliação. Aí vocês vão dizer, e aprovar e reprovar? Todo indivíduo que tiver aprendido aquilo que está estabelecido no currículo é aprovado, é uma decorrência
direta e imediata da aprendizagem satisfatória. Reprovado não deveria existir. Imagine vocês na casa de vocês, ou numa atividade de vocês. Vamos supor que alguém é um alfaiate e ele tem que fazer 10 blazers. Dos 10 blazers, ele verifica que 7 não serviram. Bancarrota completa, não é? Ele tem que comprar tecido de novo, começar tudo de novo, etc. Então, o que o alfaiate faz? Ele avalia, corrige, avalia, corrige, avalia, corrige, para que os 10 blazers fiquem prontos e belos. Por que na sala de aula a gente não pode trabalhar com os 30 estudantes que a gente tem, para que eles aprendam e fiquem perfeitos na aprendizagem daquilo que a gente ensinou? É essa a questão que está posta para todos nós, educadores. Não é? Muito bem, esse é o pano de fundo da ideia de ensino de avaliação. Como é que eu pratico a avaliação? Na sala de aula. Em primeiro lugar, ter o objeto. São 3 passos, né? O objeto, a coleta de dados e a qualificação. Então, o primeiro passo é ter o objeto. Eu vou avaliar X coisa, não é? Essa X coisa tem um mapa de conteúdos. Eu já disse para vocês, em adição tem raciocínio aditivo, fórmula, propriedade, solução de problemas simples, solução de problemas complexos. Em sujeito e predicado, tem o que é sujeito e predicado, função do sujeito e predicado, o que é sujeito e o que é predicado, quais são os tipos de sujeito, quais são os tipos de predicado. A gente tem esse mapa. Se eu quero avaliar se o estudante aprendeu, a primeira coisa fundamental é assim, eu vou coletar dados sobre o mapa do que eu ensinei, não vou fazer salteado. Então, a primeira característica de um instrumento de coleta de dados para a avaliação é a sistematicidade. Sistematicidade significa que eu vou coletar dados sobre todos os pontos que eu ensinei e que são essenciais. Aquilo que não é essencial já devia ter eliminado no planejamento. Porque muitas vezes a gente diz assim, eu ensinei tantas coisas, eu preciso escolher agora o que é essencial para fazer a avaliação. Já devia ter decidido o que é essencial no planejamento, não agora. E agora então eu vou fazer a coleta de dados sobre o desempenho do estudante. A primeira característica fundamental é a sistematicidade, ou seja, eu vou perguntar para o meu estudante se ele aprendeu tudo o que eu ensinei. E eu vou fazer o elenco de tudo o que eu ensinei. Usualmente, na sala de aula, no dia a dia do cotidiano, nós fazemos assim. Rapaz, que perguntinha maravilhosa que eu encontrei aqui nessa revista. Eu vou tirar e vou guardar para o dia do teste final. Aí a gente tem o livro didático. Chega no final da lição do livro didático, todos eles têm umas perguntinhas. E aí então digo assim, rapaz, tem umas perguntas aqui que são maravilhosas, que eu vou guardar para o dia do teste. Eu quero ver se esses miseráveis que me apurrinharam durante 2 meses, se eles vão responder essas perguntinhas. Aí, gente, é pergunta aleatória. Absolutamente aleatória, não serve para nada, porque é aleatória. Então, eu tenho que fazer um plano de elaboração do instrumento de coleta de dados que seja sistemático. Sistemático significa, eu ensinei isso, eu pergunto isso, eu ensinei isso, eu pergunto isso, ensinei isso, eu pergunto sobre tudo. Se isso era importante. Se não era importante, por que eu ensinei? Gastei tempo inutilmente. Não é? E se eu fizer perguntas aleatórias, eu sempre me engano. Então, eu já fiz uma charge uma vez e já repeti essa charge, vou repetir de novo. Imagine que eu sou um professor de piloto, professor de pilotos de avião comercial. Eu ensinei a pilotar um Boeing 765. Aí eu vou fazer um teste aleatório. Aí eu digo assim, faço 5 perguntinhas sobre decolar o avião,
faço 3 perguntas sobre o voo de cruzeiro. Sobre pousar, todo mundo pousa bem, uma pergunta só. Não pode? Não é? O que é importante decolar bem, é importante fazer bem o voo de cruzeiro e é importante pousar bem, não é? Senão o sujeito tira 10 em decolar o avião, 5 em fazer o voo de cruzeiro, 2 em pousar o avião. Vocês viajam com ele? Eu não. Porque ele decola, dá uns trangolomangos lá no alto e desce de bico. Não viajo com ele de jeito nenhum. Mas é assim que a gente faz na sala de aula, gente. A gente vai fazendo perguntas aleatórias, sem uma sistematicidade. Como é que eu avalio sem sistematicidade? É como se vocês fossem ao médico, e o médico diz assim, você conta a sua história para ele, ele diz, rapaz, agora aqui no hospital da cidade, chegou um aparelho que é uma maravilha, é um PET scan. Ele faz um escaneamento do corpo do sujeito, do fio de cabelo à sola do pé. Eu vou prescrever para você. Doutor, o meu problema não é todo esse negócio não, é só o tornozelo aqui que está inchado pra caramba. Quero que veja o tornozelo. Sabe, o instrumento é maravilhoso, mas não serve para nada. Eu tenho que investigar aquilo que eu preciso investigar, não outra coisa. A mesma coisa no que se refere ao ensino. Não posso fazer perguntas aleatórias. Eu tenho que saber se o estudante aprendeu aquilo que eu ensinei. Aí, muitas vezes eu falo isso, um professor diz assim, mas aí é muito fácil. Ora, então ensine difícil. Não é? Se o que você ensinou é fácil, você tem que perguntar fácil. Se você ensinou complexo, o que você tem que perguntar é complexo. E nada é difícil, gente, para quem aprende. Muito bem, então a primeira característica fundamental de todo recurso que eu vou utilizar para a prática da avaliação, para coletar os dados para a prática da avaliação, ele precisa ser sistemático. Segundo lugar, todo instrumento, todo recurso de coleta de dados precisa ser compreensível. O estudante precisa entender o que eu pergunto. Numa entrevista, o sujeito diz assim, eu não entendi, por favor, me explica de novo a sua pergunta. Num teste escrito, usualmente, como são 30, 40 estudantes, a gente não tem muito como estar respondendo a todos. Mas aquele que tem dúvida, professor, eu não entendi a questão número 3. A resposta que eu recebi muitas vezes a essa solicitação na minha vida de estudante foi assim, até ontem eu sabia tudo, hoje eu não sei nada, te vira. Eu quero saber como é que alguém responde alguma coisa que não entende. Não tem como, gente. Nós vamos sair mais tarde um pouco aqui na rua. Alguém vai falar para vocês assim, perguntar numa língua chamada aramaica. Vai perguntar assim, como se vai ao aeroporto desta cidade? O que vocês respondem? Eu não respondo nada porque eu não sei o que ele está perguntando. Então, eu vou fazer, ele, e vai embora. Graças a Deus vai embora, não é? Por quê? Porque eu não estou entendendo. Mas a pergunta que o menino não entende que eu formulei é a mesma coisa. Ele precisa de entender. Aí quando o menino diz assim, professor, eu não entendi sua questão, o professor acha que ele está malandrando. Me explique. E se eu explicar a questão, eu já dou a resposta. Então, ele não está malandrando, gente. Ele está perguntando, por favor, esclareçam se ele não entende. Terceiro lugar, todas as perguntas, ou de uma entrevista ou de um teste, deve ter compatibilidade entre o ensinado e o aprendido. Compatibilidade de conteúdo, compatibilidade de raciocínio, compatibilidade de dificuldade, compatibilidade de complexidade, compatibilidade de metodologia. Tem que ser compatível igualzinho. Como eu ensinei, eu pergunto. Aí então, usualmente o professor diz assim, mas se eu perguntar igual eu ensinei,
É muito fácil. Então, ensinasse de outro jeito. Mas se você ensinou de outro jeito e ele aprendeu, também é fácil. Para eu pilotar um avião é muito complicado, porque eu não sei, eu não aprendi. Agora, para o sujeito que aprendeu, vai numa facilidade. Recentemente, fui para uma cidade do interior da Bahia e peguei um avião desse de porte pequeno e estava chovendo. E chovendo não, estava torrencial. E eu apavorado, porque o bendito do avião tremia e descia e subia, descia e subia. Mas tinha uma porta aberta onde estava o piloto e o copiloto. E os dois estavam lá conversando. Rapaz, você viu o jogo do Bahia? E não sei o quê, e aquele jogador, etc, etc. Eu disse, rapaz, se esses dois caras que estão pilotando esse avião, estão conversando nessa NAICE, por que eu vou ficar tão ansioso aqui? Vou ficar numa NAICE também. O voo pousou legal em Salvador. Sabe, o sujeito que tem o domínio, mas eu que não tinha domínio, era só ansiedade, não é? E como é que eu vou, então, fazer perguntas para o menino que ele não entende, ele não compreende? Não, gente, eu tenho que perguntar o que eu ensinei 1000 vezes para que ele aprendesse. E ele possa, então, demonstrar para mim, professor, você me ensinou isso e eu aprendi. Então, o instrumento tem que ter compatibilidade de conteúdo, de dificuldade, de complexidade, de metodologia e assim por diante. Minha filha mais velha hoje tem 45 anos. Ela tinha 13 anos, estava na escola, e houve estudava história medieval por um livro, por relações de produção. Autoridade, etc, etc, etc. Para um menino, uma criança de 13 anos, entender idade média por relações de produção é complicado. Mas, já que o livro é assim, vamos tentar. Aí foi para a prova e tirou 0. Aí eu recebi a prova. A prova era assim: em que ano viveu o rei tal? De que período a que período aconteceu isso? Quando aconteceu a guerra tal, etc. Cadê as relações de produção? Manda comprar um livro. Pede para ajudar o menino a estudar. Idade média por relações de produção, depois no teste a pergunta de nomes, datas, acontecimentos, períodos, etc. O menino tem que ir mal, porque eu ensino com uma metodologia e pergunto com outra. Ensino língua portuguesa por gramática, depois eu quero que faça análise de texto, não dá. Eu ensino por análise de texto, depois eu quero só gramática, também não dá. Não é? Articulação entre conteúdo, ensino, aprendizagem e avaliação é fundamental. E a última coisa, é preciso ter precisão. Toda pergunta que eu faça, ou oral ou por escrito. Aí esses dias eu vi um professor fazendo uma conferência e ele diz assim que lá numa determinada escola tinha se ensinado história do Brasil para os meninos lá das séries iniciais e então a pergunta assim: o que fez Mendesá? E o menino respondeu: fez o que pôde. Perfeito. O professor não gostou e deu errado? Certíssimo, não é? O que fez Mendesá? Fez o que pôde. Então, tem que ser o que fez Mendesá, em que dia, em que circunstância, em que momento, senão, o que fez Mendesá? Fez o que pôde. Está maravilhoso. Eu também responderia, não é? O que fez Mendesá? Fez o que pôde, horas, não é? Agora, se perguntasse assim, o que fez Mendesá? No dia do fico, já tem outra coisa, não é? Então, precisão. Todo instrumento, gente, toda coleta de dados para a prática da avaliação tem que ter sistematicidade, cobrir todo o conteúdo ensinado, da forma como foi ensinado, tem que ter uma linguagem compreensível, tem que ter compatibilidade de conteúdo, método,
dificuldade, complexidade e tem que ter precisão. Sem isso, eu engano os meninos e eu me engano. Eles foram muito mal. Foram muito mal no quê? Nas perguntas que você fez? E as perguntas que você fez estavam compatíveis com aquilo que foi ensinado e da forma como foi ensinado? É engano para o estudante, é engano para o professor e é engano para o sistema de ensino. Aí a gente diz assim, mas se eu perguntar só o que eu ensinei, é muito pouco. Então, tem um autor norte-americano chamado Groland, que ele diz assim, num teste a gente tem perguntas de domínio e perguntas de desenvolvimento. As perguntas de domínio são as perguntas relativas àquilo que eu efetivamente ensinei. E essas perguntas devem revelar para mim se o estudante aprendeu aquilo que eu ensinei. Agora, se eu tiver curiosidade de saber sobre o salto que os estudantes podem dar sobre isso que eu ensinei, eu faço perguntas de desenvolvimento, que são perguntas que estão para além daquilo que eu ensinei. Aí o Groland diz, mas essas perguntas não podem ser levadas em consideração para promover ou não promover um estudante, porque são de desenvolvimento, e o desenvolvimento depende de cada um, não depende daquilo que eu ensinei. Depende daquilo que o sujeito vai para além. Então, vocês conhecem, eu também conheço, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia. Todos eles aprenderam do, ré, mi, fá, sol, lá, sol, do, ré, mi, fá, sol, lá, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aprenderam pauta, aprenderam etc, etc, aprenderam a solfejar. Solfeje como Maria Bethânia. Solfeje como Caetano, solfeje como Chico. Não tem como, porque isso é a individualidade deles. Eu posso solfejar do jeito que eu aprendi, mas esse refinamento é individual. É aquilo que vai para além daquilo que todos aprenderam. Estou falando aqui sobre avaliação com vocês. Vocês vieram para esse ambiente, não vieram porque quiseram. Não é? O que eu aprendi com o meu professor Godiardo Baqueiro em 1968 foi um chão. Daí para frente foi a minha loucura. Se vocês olharem o que vocês aprenderam no curso universitário de vocês, é o que vocês aprenderam. Mas o refinamento que vocês fizeram é a loucura de vocês. Então, é isso que o Groland chama de desenvolvimento. Eu não posso exigir de um estudante respostas sobre aquilo que é a sua loucura. Eu tenho que exigir do estudante aquilo que eu ensinei e que ele deve ter aprendido porque eu ensinei. Então, o instrumento de coleta de dados está pautado no ensino, porque eu quero saber se ele aprendeu o que eu ensinei. Agora, o que ele vai fazer com isso que eu ensinei, isso é uma questão do estudante, da habilidade, do sonho, do desejo dele, não é? Muito bem, então aí vocês têm os 3 elementos, 3 componentes da investigação avaliativa. O objeto da investigação, que eu tenho que definir qual é. Segundo lugar, construir um instrumento de coleta de dados para descrever a realidade. Terceiro lugar, essa realidade descrita é comparada ao padrão de qualidade desejado. No caso do ensino, é o currículo, o plano de ensino e assim por diante. Agora, por favor, gente, é tudo. Não pode ser aleatório. Não pode ser aquilo que eu acho que é maravilhoso, como meus professores fizeram. De jeito nenhum pode ser. Se eu quero trabalhar com avaliação, evidentemente, né? Feito isso, eu tenho uma revelação da qualidade da realidade. No caso, uma revelação da qualidade do desempenho do estudante. Se eu verifico que dos meus 30 estudantes, 20 aprenderam e 10 não aprenderam, o que eu vou fazer com os 10?
Se eu verifico, e assim por diante, não é? Então, o meu filho que agora o meu filho mais novo tem 24 anos, na engenharia em 2016, ele fazia o primeiro ano do ensino médio. No primeiro bimestre, ele tinha, eram 9 disciplinas no primeiro ano do ensino médio. Das 9 disciplinas, ele tinha 5 disciplinas com notas abaixo de 5. A coordenadora da escola chamou a mim e minha esposa e nós fomos lá. E ela falou bastante do menino, etc., né? E depois que ela conversou, eu disse para ela assim, ó, meu filho está numa turma de estudante que tem 40 estudantes. E ele tem 5 disciplinas que ele tem nota abaixo de 5. Dos 45 estudantes da turma do meu filho, quantos têm nota abaixo de 5 em matemática? Quantos têm nota abaixo de 5 em língua portuguesa? Quantos têm nota abaixo de 5 em literatura? Quantos têm nota abaixo de 5 em física, em química, em biologia? Ela me disse, eu não sei. Eu disse, pois é. E se dos 45 estudantes, 42 tiverem nota abaixo de 5 em matemática, o que você está fazendo? Ela disse, eu nem sei se dos 45 tem 42 que com nota abaixo de 5. Eu falei, pois é, essa a questão. Se tiver 42 estudantes em 45 com uma nota abaixo de 5, eu vou dizer que esse colégio não é responsável. Porque tem 45 estudantes, ele diz que ensina, e dos 45 só 3 aprenderam. Mas, se for o contrário, você contar e você revelar que nesse colégio tem 45 estudantes que têm nota 7, 8, 9, 10, e tem 3 estudantes que têm nota abaixo de 5, você vai poder dizer assim, o colégio está sendo responsável porque os meninos estão aprendendo. Então, existe uma avaliação, que é a avaliação da aprendizagem do estudante. E existe outra avaliação, que é a avaliação da instituição, que é a avaliação do sistema. A avaliação da aprendizagem do estudante trabalha assim, Pedro aprendeu ou não aprendeu? João aprendeu ou não aprendeu? Maria aprendeu ou não aprendeu? É a avaliação da aprendizagem que vocês fazem em sala de aula, e eu também. Todavia, depois de corrigir os 40 testes, a gente deveria fazer um mapa. Quantos estudantes da minha turma obtiveram nota 10, nota 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Se dos meus estudantes 50% deles obtiveram nota 5, 4, 3, 2, 1, tem uma coisa errada. Eles não estão aprendendo. Se eu considero nota 5 como mínimo. Mas se eu considerar a nota 8 como o mínimo necessário de aprendizagem, uma aprendizagem razoavelmente bem feita, e eu tiver dos 45, eu tenho 3 estudantes que têm nota 8, 9 e 10, e tenho 42 estudantes que têm 6, 5, 4, 2, 0, 1 e 0, eu vou ter que ensinar de novo. Então, gente, a avaliação, ela é da aprendizagem, quando eu olho o estudante, ela é institucional ou do sistema, quando eu olho o grupo. É por isso que a chamada avaliação de larga escala, SAEB, Provinha Brasil, Prova Brasil, Enem, ENAD, IDEB, eles não estão trabalhando em cima da aprendizagem individual do estudante. Aí vocês vão dizer, mas eles coletam dados sobre o desempenho do estudante, é claro, porque o resultado do ato educativo é o estudante ter aprendido. Não é ter uma sala de aula bonita, não é ter o melhor som, não é ter o melhor projetor de slides.
Tudo isso é recurso. O que a prática o resultado da prática educativa é o estudante aprender. Então, é por isso que a avaliação de larga escala, ela aplica instrumentos sobre a aprendizagem do estudante, porque esse é o resultado desejado. Então, se nessa avaliação de larga escala, nessa coleta de dados para avaliação de larga escala, os estudantes revelam que eles não aprenderam, eu vou dizer assim, o sistema está falho. Né? Então, eu tem uns 4 anos, estive num município da Rondônia, chama-se Cacoal. O sujeito que tinha sido profissional, que tinha sido secretário de Educação de Cacoal, durante 8 anos, estava no seminário que eu estava trabalhando. Aí, então, ele contou o seguinte, quando eu me tornei secretário de Educação do município de Cacoal, o IDEB era 1.2. E eu levei um susto. Comecei a trabalhar. Trabalhei 4 anos, o prefeito foi reeleito, eu fui reencaminhado como secretário de Educação. Trabalhei. A última avaliação do IDEB, enquanto eu era secretário de Educação, foi 7.2. Ou seja, em 8 anos, a avaliação de larga escala do IDEB passou de 1.2 para 7.2. O que esse secretário fez? Gestor da ação. Rapaz, que absurdo, o Cacoal está com 1.2. Não, foi de diretor de escola em diretor de escola, secretário em secretário, professor em professor, etc., estimulando que pudesse melhorar a qualidade do desempenho das escolas de Cacoal no IDEB. Então, melhorou. Por quê? Porque o gestor tomou a decisão. Isso que esse secretário fez, todo secretário pode fazer. Mas o professor em sala de aula também pode fazer. Rapaz, fiz o teste e os meninos estão revelando que não aprenderam, vou ensinar de novo. Vou dar exercício, vou corrigir, vou criar metodologia pela qual um ensina o outro, etc. Todos vão aprender. Então, a avaliação, gente, não é recurso para aprovar ou reprovar. Nem é para dar nota, nem é para fazer média de notas. A avaliação é um recurso para diagnosticar a qualidade da realidade. A realidade, no caso, é o desempenho do estudante para que o gestor da ação tome novas decisões. O gestor da ação pedagógica é o professor na sala de aula, é o coordenador pedagógico da escola, é o diretor da escola. Esses são os gestores pedagógicos. Depois tem o secretário, tem o governador, etc., que devem tomar outras decisões que não pode ficar dormindo no ponto, se a gente quer uma sociedade mais saudável. Então, cada um, no seu nível de ação, vai usar o resultado da avaliação como um recurso para novas tomadas de decisão. Então, a avaliação, como investigação da qualidade da realidade, é a nossa parceira na construção do melhor resultado. Eu acredito que todos vocês, quando na infância leram o Pinóquio, a história do Pinóquio, a historinha do Pinóquio. Se vocês estão lembrados, o Pinóquio tinha um grilo dentro do ouvido. O grilo dentro do ouvido do Pinóquio era um chato. Dizia assim, rapaz, você errou o caminho certo era aquele outro. Não, você continua querendo errar o caminho, vai para o caminho certo, senão você não chega lá onde você queria chegar. O grilo ficava toda hora aporreando o ouvido do Pinóquio. A avaliação é isso. Você já trabalhou, já investiu, mas não produziu o resultado que esperava. Então, quer investir, vai produzir novo resultado. Ou, rapaz, você fez o caminho certo, investiu, seus estudantes aprenderam e maravilhosamente eles estão aí.
Então, para a gente reverter esses dados estatísticos que eu coloquei para vocês, que está aí, é só vocês botarem no Google, Censo da Educação, Censo Estatístico da Educação 2016, 2017, 2015, todos os dados estão lá, e vocês vão ver que todos eles são estarrecedores. Para que daqui a 5 anos a gente não volte aqui e dizer assim, rapaz, a gente continua com o mesmo dado estatístico, vai ter que ser assim, na minha sala de aula, os meus estudantes vão aprender. O diretor de escola vai ter que ser o líder dos seus estudantes, dos seus professores, para dizer, essa escola aqui, os estudantes vão aprender. O secretário de educação de um município, de um estado, tem que ser o líder de todos os educadores, para que todos produzam o melhor resultado. O líder, gente, é uma figura fundamental. Líder, não autoridade burocrática. Líder. O líder é aquele que dá o tom, né, que garante que todos vão se investir naquele determinado caminho, naquela determinada produção de resultado que nós estamos desejando. Enfim, fechando essa minha fala, o desejo é de que eu e vocês, nós educadores da sala de aula, nos convençamos de que lei, norma, estrutura nacional, estadual, municipal de ensino são fundamentais. Mas se essas normas não se traduzirem em efetiva prática na sala de aula, a gente vai continuar com a mesma estatística. De entrar 5.500.000 estudantes na primeira série do ensino fundamental e terminarem a universidade 1 milhão de estudantes. E nós vamos estar cumprindo aquilo que os conselheiros do rei e do imperador no século XVI diziam. Para que é que Vossa Majestade quer que os seus serviçais, os seus cocheiros, vão para a escola? Para deixarem de ser serviçais e cocheiros? Não. Reprove, 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 para que eles permaneçam sendo serviçais e cocheiros. Alguns administrarão a sociedade. Ou seja, a gente vai estar utilizando a educação da forma como o modelo do capital quer. Alguns, sim. Muitíssimos, não. Então, esse convite da avaliação, de compreender a avaliação, é um convite assim. Entram 30 meninos na minha sala de aula, 30 meninos vão aprender. Aí a gente vai dizer assim, mas os meninos não têm tanto interesse. E menino tem interesse à medida que eu faça o olho dele brilhar, porque o meu olho brilha. Agora, se eu disser assim, matemática é para poucos, não vão aprender. Língua portuguesa é uma coisa dificílima, não vão aprender. História, rapaz, história é um negócio complicado para a gente aprender, não vão aprender. Mas se eu disser, eu sou um professor de história e compreender a história é maravilhoso para que a gente entenda a vida, e vocês vão aprender porque eu vou ensinar, todo menino vai aprender. Todos. Porque o menino é inteligente, o menino gosta de ampliar, gosta de entender. Toda inteligência gosta e todo menino é inteligente. Então, esta minha fala é um convite, né? Além dela ter uma trajetória de conhecimento, de investigação, etc., etc., ela é um convite. Abram o coração de vocês, recebam os seus estudantes, esses são os meus estudantes, e eles vão aprender porque eu vou ensinar. Não vou partir para esse jargão comum que existe no nosso sistema de ensino. Estudante não aprende, estudante não gosta de estudar, estudante só quer fazer outra coisa, vem para a sala de aula porque o pai mandou, etc. Não, estudante veio para a minha sala de aula, ele vai aprender
Porque a disciplina que eu ensino é uma maravilha. Aí, então, eles vão aprender, não é? Seja lá o que for, matemática, física, química, biologia, qualquer coisa, qualquer área de conhecimento, ela é maravilhosa se ela for bem ensinada, se ela for ensinada com prazer, com alegria, com o olho brilhando. É esse o convite que eu quero deixar para vocês dessa minha fala. Olho brilhando na sala de aula, desejo de que todos aprendam e de que aquilo que vocês ensinam, seja lá o que for, é importante e é maravilhoso. E eles devem aprender porque vão usar pela vida fora. Muito grato pela atenção, muito grato pela universidade que me traz aqui. E a gente tem um tempinho, se vocês quiserem fazer perguntas, partilhar, contar alguma história, algum caso, está à disposição. Muito obrigado. Muito grato.